O Corinthians é feliz todos os dias. Olha, eu narrei tanto gol do Corinthians, mas tanto gol. Mas para mim os que eu mais guardo assim foram aqueles da Copa do Brasil de 95, né? Aquele do Marcelinho contra o Grêmio. Eu narrei esse jogo, narrei em 90, eu narrei os gols do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, narrei gol do Neto, né? Bom, e tantos outros. É que para mim, cada gol, ele tem tanta expressão, não sei que você fala, fez um gol lá contra o Guarani, tá bom, aquilo ali não vale. Mas qualquer outro jogo, seja contra time grande, isso aí fica na minha cabeça. Inversamente, eu narrei, acho que um pouco mais de jogos do Corinthians do que dos outros times. Mas narrei muito jogo do Palmeiras, do São Paulo, bom, narrei de tudo. E tem um que eu não me esqueço, um jogo no Morumbi, Corinthians e Palmeiras, não me lembro que ano foi. E eu tenho o costume eu tenho uma mesinha, né? Eu não fico sentado, né? Eu narro em pé, principalmente quando estou no Corinthians, e em cima da mesa eu levo tudo aquilo que um locutor não deveria levar, né? Eu levo café, levo Coca-Cola e acabo fumando um cigarrinho de vez em quando. Estava tudo em cima da mesa, o resto era papel e caneta de tudo quanto é cor que eu prefiro ficar pintando no cartão amarelo, vermelho, etc. E aí estou narrando lá e sai um gol do Palmeiras. Essa era metade do segundo tempo, o jogo estava 0-0. E acho que foi o gol do time adversário mais longo, né, que eu narrei, deve ter dado aí uns 17 segundos. Mas nesses 17 segundos eu assustei todo mundo que estava na cabine. Eu dei tanto pontapé naquela mesa que voou tudo. Perdi café, perdi Coca-Cola, um copo de plástico voou, caneta e acabou. Mas eu tive o desprazer de narrar esse. Não teve o dia mais feliz, mas eu diria para você, fevereiro de 55, Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, decisão do título do ano anterior, de 54, Corinthians 1, Palmeiras 1, Corinthians fez um gol de cabeça com o Luizinho, que tinha 1,57 m. E eu estava com meu pai, que é o responsável por esse fanatismo meu. Aí o de 90, eu não estava trabalhando nesse jogo, mas eu era o responsável pela comissão antidoping e eu entrava dentro do campo, né? E eu assisti aquele gol lá do Tupanzinho a 4 metros do Tupanzinho, que eu fiquei justamente atrás do gol e escolhi aquele gol, né? E, aliás, escolhi não, era um gol de entrada, eu trabalhava ali, e esse gol me marcou muito. E aí eu vou passar para 2000, quando o Corinthians foi campeão do mundo. A minha neta tinha 2 anos, né? E eu a levei na Avenida Paulista. Coloquei ela ali, de cavalinho, e ela ficou tão deslumbrada, né, com aquilo, e de vez em quando ela olhava para mim assim, batia, aí ela falava para mim assim, Dida! E Dida que pegou os pênaltis, né? E ela achou encantador aquele negócio do locutor, na hora dos pênaltis, né? Sempre gritar o nome do Dida, porque ele estava fazendo as defesas, e ela via aquela aglomeração na Avenida Paulista, ela batia assim, né? Eu olhava para ela, ela falava assim, Dida! E isso vai... Marcou realmente. Isso vai o resto da minha vida. O meu primeiro jogo eu assisti quando eu tinha 7 anos de idade, em 1950, Corinthians e Vasco no Pacaembu. Naquele tempo não tinha o Campeonato Brasileiro, tinha só o Campeonato Paulista e o Rio-São Paulo. Campeonato Paulista, eu e o meu pai, eu era menino, nós íamos em todos, porque meu pai tinha um motorista de praça, que era amigo dele, o cara tinha um Cadillac, um corintiano alucinado, e quando o Corinthians jogava em Lins, Mococa, Jaú, aonde fosse, a gente ia na Praça da Sé, ele fazia ponto, e ele ia com o carro, e o meu pai dividia, meu pai e os outros amigos, eram sempre 5, e eu ia no colo do meu pai, e dividia a gasolina, né? E quando o jogo era no Rio de Janeiro, a gente ia também pela Velha Dutra, assistir Corinthians, fazer Corinthians Fluminense, Corinthians e Vasco, e assim por diante. E eu fui nessa toada, né, assistindo praticamente tudo que você pode imaginar. E o tempo foi passando, quando chegou em 64,
Eu não era jornalista ainda, mas eu escrevia para a revista do Corinthians, da qual eu fiquei dono dela depois, e portanto eu não podia faltar jogo nenhum, né, por causa da revista. 2 anos depois surgiu um jornal aqui em São Paulo chamado O Coringão, e eu é quem escrevia. Era um jornal mentiroso. O Corinthians perdia de 5-0, o título era Corinthians roubado, 5-0, mas era assim para a torcida. E depois eu virei médico do Corinthians. E naquele tempo, que nem eu te falei agora há pouco, o Corinthians hoje tem o doutor Joaquim, tem o doutor Fulano, o doutor Silvio, tem 4 médicos lá. No meu tempo não, era um só. 71 jogos, nós tivemos 70 e 69 jogos, nós chegamos a ter no Campeonato Brasileiro. Então eu ia em todos, porque era só eu. Entendeu? Eu ia jogar em Manaus contra o Rio Negro, depois vinha para Brasília, jogava contra o Fast Clube, e depois, o Fast de Manaus, contra o CEUB, e depois ia lá para o Rio Grande do Sul para pegar o Grêmio Internacional. E ficava o ano inteiro assim, certo? Aí quando eu saio disso aí, de médico do Corinthians, eu viro locutor. E acabei indo em todos os jogos. E quando eu não estou escalado, eu estou no jogo. Portanto, eu acho, o internauta vai entender que eu não estou fazendo campanha para nada, que não tem corintiano vivo, eu com tantas partidas, que tenha visto tanto Corinthians. Entendeu? Então eu vi alguns jogadores que não estão na memória do corintiano comum. Então eu vou te escalar esse time aí, por exemplo. O meu ponto esquerda chama-se Mário. Mário? Mário. Não posso fazer a pergunta qual Mário, não? Foi um só. O Mário foi o maior driblador que eu vi na minha vida. Mais do que canhoteiro, mais do que Garrincha, era ponto esquerdo. Só que o Mário era louco. O Mário fez um gol só na vida dele, sem querer, contra a Portuguesa. Porque ele achava que o espetáculo era a bola rolando e não o gol. Um Garrincha. Mas ele driblava demais. Eu vi esse cara fazer o Djalma Santos ficar sentado no Pacaembu, um drible. Eu vi o Arati, que era lateral direito do Botafogo, quebrar a bandeira de escanteio, que naquele tempo era de pau, não era de plástico, por dar um carrinho nesse cara, e ele puxou a bola assim e não sabia o que estava acontecendo. Então, os meus goleiros são o Gilmar, fantástico, maravilhoso, bicampeão do mundo, né? E o Ronaldo, que hoje me dá o prazer de trabalhar comigo, porque o Ronaldo, eu que conheci ele dentro do campo, se quem viesse com a bola era um Zé Mané qualquer, ou fosse o Pedro Rocha, a cara do Ronaldo era a mesma. Ele não se impressionava com ninguém. Então eu colocaria também. O lateral direito, evidentemente, eu tenho que colocar o Zé Maria, pelo que ele puxava de dentro dele para jogar bola. E nós tivemos outros laterais direitos. Se não tivesse morrido no acidente de automóvel, o Lidu, que morreu lá com o Eduardo, hoje eu estaria aqui falando que foi o maior lateral direito da história do Corinthians. Mas, tirando o Zé Maria, eu vou colocar um que não era um grande jogador, chamado Idário Sanches, o espanhol, né? Porque esse cara, ele não era jogador do Corinthians, ele era um fanático, torcedor do Corinthians, e que para ele qualquer jogo era jogo, um cara fantástico, e eu tenho dele uma grande passagem. O Idário morreu ano passado. E há 3 anos atrás, ele tinha um problema de joelho, eu estava tentando arrumar uma prótese para ele sofria terrivelmente do coração. O que ele fez? Ele morava na Praia Grande. Ele não conversava de futebol com ninguém. Não passava na cabeça dele. Mas ele tinha algumas coisas que ele foi ganhando na vida. Só ele e a mulher. O que ele fez? Ele pegou algumas dessas coisas e foi entregar para algumas pessoas que ele gostava e que pudessem essas pessoas perpetuar a imagem do Idário. E um dia ele foi no meu consultório com a mulher dele. Quando eu vi o Idário, eu quase chorei. E ele pegou uma pulseirazinha, dessas que tem várias coisas,
várias pecinhas, e tinha a palavra Corinthians cravejada, intercalada em cada quadradinho daquele. E ele falou, você é um dos meus escolhidos. Nossa. Esse foi o Idário. Muito bem. Vou passar lá para a lateral esquerda, que agora é comum fazer isso. O Vladimir tem que entrar nessa história de qualquer jeito. E eu tenho que ir lá bem atrás para buscar um outro lateral esquerdo, que é uma coisa difícil. O Corinthians sempre teve problemas desse lado. Mas eu vou colocar o Olavo, aí já vou lá para a década de 50, pela sobriedade dele, pelo jeito que ele jogava a bola, apesar de ter vindo do Santos. Às vezes ele se achava torcedor do Santos, mas no Corinthians ele foi campeão do quarto centenário, que foi o título um dos mais importantes da história do Corinthians. Zagueiro, o Gamarra para mim joga em qualquer time do mundo, o Gamarra tem que estar aí. Eu não vi jogar, mas o que meu pai contava, para mim já era o suficiente. Domingos Aguia, um dos maiores zagueiros centrais do mundo. Eu não sei nem de quatro, deixo esses dois, Domingos Aguia e Gamarra, e jogo com 10 se for o caso. O cara joga uma Copa sem fazer uma falta, sem... Pois é. E a pessoa dele é um cara humilde, maravilhoso. Gamarra é maravilhoso. E ainda falando, não, zagueiro baixo, como pode um zagueiro baixo? Pois é. Muito bem. Aí vamos para o meio de campo, aí é uma posição também muito difícil, mas aí não dá para você escalar de acordo com as formações que se jogam hoje, não é? Mas o Rivelino é figura obrigatória nesse time, o Luiz Trochilo, o Luizinho, maior de todos que eu vi, tem que jogar nesse meio de campo, o Sócrates, não é terceiro atacante, tem que jogar nesse meio de campo, né? Roberto Belangeiro tem que jogar aí também. Claro, o Neto vai ficar bravo comigo, eu pus ele nesse time, mas ele ia ser reserva. Com certeza, né? Esse time não sabe bater falta, esse time levava a bola até o gol, né? Então todos esses... tem um cara que eu adoro, o torcedor mais velho vai lembrar, o Tião, que foi durante todo o ano de 70, foi médio volante do Corinthians, jogava muito, corria muito, inteligente, versátil, fez um dos maiores gols da história do Morumbi, naquele Corinthians 4, Palmeiras 3, da estreia do Adãozinho. Aí eu vou lá para a ponta esquerda, vou colocar o Mário, né, como ponta esquerda, esse para mim é imbatível. Aqui na direita, o Cláudio Cristóvão Pinho, o capitão Cláudio, não pode ficar de fora, apesar de todo o tempo que passou, mas junto com ele eu vou colocar o Marcelinho Carioca, que é o jogador mais vencedor, né, da história do Corinthians. Ali no meio vai sobrar lugar para pouca gente, mas o cabecinha de ouro, o Baltazar, eu sou obrigado a falar desses caras porque eu vi jogar, né? Baltazar, o dia que ele fez um gol com os pés num jogo contra o Botafogo no Pacaembu, meu pai quase desceu a escadaria do Pacaembu rolando, porque era uma grande emoção, que ele só fazia gol de cabeça. Só que eu cheguei e vi ele fazer 3 gols de cabeça num jogo só, e marcado do jeito que ele era marcado. O Baltazar fica ali como meu centroavante, aí eu encosto o meio ali, encosto o Sócrates, encosto o Neto, no entanto, mas até talvez o Edilson, né? Mas aí completa o time aí. E o meu técnico, hoje ele não seria um grande técnico, porque a mentalidade do jogador mudou, né? Mas o grande técnico do Corinthians foi o Oswaldo Brandão. Eu ia falar isso. Indiscutível. Eu ia falar isso.